A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e diversificados do Brasil e da América do Sul. E ela é conhecida por sua enorme biodiversidade, incluindo uma grande variedade de espécies de animais, plantas e micro-organismos. O clima da Mata Atlântica ele é predominantemente tropical e ele possui várias variações, dependendo da sua altitude e da sua localização. As temperaturas delas estão com médias anuais entre 18 e 26 graus. Ela também possui uma elevada precipitação, só que bem distribuída, isso por conta da grande intensidade de chuvas na sua região. Bom, agora falando sobre a flora. A flora da Mata Atlântica é uma das mais ricas e diversas do mundo inteiro, onde ela abriga mais de 20 mil espécies de plantas diferentes, sendo 8 mil delas endêmicas, ou seja, que só existem nessa região. A floresta também abriga diferentes tipos de vegetação, que variam dependendo com a proximidade do litoral e da sua altitude, como por exemplo floresta tropical, manguezais, restingas e campos de altitude. Algumas das espécies representativas da Mata Atlântica são como por exemplo pau-brasil, palmeira jussara e o jequitibá rosa. Agora sobre a sua fauna. A fauna da Mata Atlântica também é muito rica e diversificada, abrigando milhares de espécies também endêmicas. Em relação aos mamíferos, a maioria dessas espécies são espécies que são consideradas que correm um risco de extinção, como o mico-leão dourado, a preguiça de coleira, o tamanduá-bandeira e a onça-pintada. Já em relação às aves, a Mata Atlântica também abriga uma grande diversidade, onde é muito rica, possuindo mais de 800 espécies, onde 200 são consideradas endêmicas. Alguns exemplos são o tucano do bico preto, o sairá de sete cores e o papagaio de cara roxa. Já sobre os répteis, possuem várias espécies, onde são pequenas e discretas, mas que contribuem significativamente para esse ecossistema, como por exemplo a jararaca e o cágado de Ojoni. Já em relação aos anfíbios, eles se abrigam em grande variedade, por conta da abundância de cursos de água e do clima úmido. E várias espécies também são endêmicas, como por exemplo o sapo-flecha e a perereca da folhagem. Os rios e riachos da Mata Atlântica também abrigam várias espécies de peixes, muitas delas endêmicas, porém extremamente sensíveis por conta do desmatamento e a poluição. Algumas espécies são o bagre do rio e o pira-brasil. Já a fauna invertebrada da Mata Atlântica é vantajíssima e inclui uma grande variedade de insetos, aracnídeos e outros grupos. Muitos desempenham papéis cruciais como polinizadores, decompositores e presas para animais maiores. Exemplos dessas espécies são a borboleta da Mata Atlântica e a formiga cortadeira. O solo. O solo da Mata Atlântica ele apresenta grande diversidade, variando conforme o relevo, o clima e a vegetação. São comuns os latossolos, os argissolos, neossolos e os gleisolos, geralmente pobres em nutrientes. A fertilidade depende da decomposição da matéria orgânica, que forma uma camada rica em humus. O solo ele sofre com a degradação causada pelo desmatamento, urbanização e agricultura, o que leva à erosão e à perda de nutrientes. Em áreas montanhosas, o solo ele tende a ser raso e pedregoso. Iniciativas de preservação, como reflorestamento e práticas agrícolas sustentáveis, visam restaurar e proteger esses solos. Bom, e sobre o relevo? A Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e diversificados do Brasil, possui um relevo variado e influenciado pela proximidade com o Oceano Atlântico e diferentes formações geológicas. Ela abrange áreas de planaltos e serras, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que apresentam altitudes significativas e escarpas abruptas. Além disso, o bioma ele inclui planícies litorâneas, formações vulcânicas no sul, vales e cânions profundos, como o cânion Itambezinho. O relevo ele favorece a biodiversidade, criando nichos ecológicos variados. No entanto, a ocupação humana desordenada e o desmatamento resultam em problemas como a erosão e o deslizamento. Agora falando na relação do bioma com a população. A Mata Atlântica tem uma relação direta e profunda com a população, principalmente nas áreas onde ela está localizada. Essa relação envolve vários aspectos sociais, ambientais e econômicos, como por exemplo, em relação aos recursos hídricos, a Mata Atlântica abriga importantes bacias hidrográficas que abastecem milhões de pessoas com água potável.
A vegetação ajuda a regular o ciclo da água, garantindo assim o fluxo de rios e o abastecimento de aquíferos. Já em relação ao clima, a Mata Atlântica exerce um papel significativo no clima local, ajudando a regular a temperatura, a umidade e as chuvas. Em questão da sua biodiversidade, sua fauna e flora únicas são fontes de estudos científicos, de turismo ecológico e de produtos medicinais. A destruição dessa biodiversidade impacta diretamente aos serviços ecossistêmicos que beneficiam a população. Já em relação à erosão e os deslizamentos, a vegetação da Mata Atlântica protege o solo contra a erosão. Então, assim, quando acontecem os desmatamentos, aumentam os riscos de enchentes e de deslizamentos, prejudicando as populações que vivem em áreas urbanas ou rurais próximas. Em questão da qualidade do ar, as florestas ajudam a purificar o ar, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Em relação ao sustento econômico, muitas comunidades dependem da Mata Atlântica para a sua subsistência, seja através da agricultura sustentável, da extração de recursos naturais ou do turismo. O ecoturismo, por exemplo, gera renda ao valorizar a conservação das florestas. Em questão ao bem-estar humano, a proximidade com áreas verdes, como a Mata Atlântica, melhora a qualidade de vida das pessoas, proporcionando assim áreas de lazer, contato com a natureza e redução do estresse. Agora vamos falar da importância desse bioma para o Brasil e em relação aos serviços ecossistêmicos. A Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes do Brasil, tanto ambiental quanto socioeconomicamente. Ela abriga uma enorme biodiversidade com muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, sendo fundamental para a conservação da vida selvagem. Sua vegetação desempenha um papel crucial na regulação do clima, ajudando no ciclo da água, na formação de chuvas e no sequestro de carbono, além de garantir o abastecimento de água para grandes cidades. A floresta também protege o solo contra a erosão, apoia a agricultura por meio da polinização e do controle de pragas, e serve de barreira natural contra desastres. Além disso, tem relevância cultural e econômica, fomentando o turismo ecológico e a obtenção de recursos naturais, ao mesmo tempo em que oferece um grande potencial para a restauração em áreas degradadas. A preservação da Mata Atlântica é essencial para manter os benefícios e a qualidade da vida de milhões de pessoas. Agora, falando de desmatamento, a Mata Atlântica, que já teve mais de 85% de sua cobertura original desmatada, continua a enfrentar desmatamento. Atualmente, a taxa de desmatamento anual varia, mas é estimada em torno de 0,2 a 0,3% de área remanescente. A preservação continua sendo um grande desafio, já que mesmo pequenas porcentagens anuais pode ter efeitos significativos em ecossistemas já fragmentados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso documentário e aderido um pouco mais de conhecimento. Tchau, tchau.